Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine no coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento. É com muita alegria que mais uma vez entramos no seu lar com o nosso culto online. E como de costume, nós queremos orar e também estaremos participando com 2 belos hinos da harpa cristã. Hino de número 7 e hino de número 11. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade de estar adentrando na casa dos teus filhos, levando a tua palavra. Ó Deus, que possamos, Senhor, ouvir a tua voz através dessa transmissão e falar aquilo que tu deseja para a tua igreja, para o teu povo que está nos assistindo neste momento. Deus, que os hinos que aqui foram apresentados durante essa transmissão venham falar aos nossos corações. Também, da mesma forma, te pedimos com a tua palavra que será ministrada e ensinada nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém.
Muito bem, caros telespectadores, nós acabamos de assistir e participar também, cantando juntos, esses dois belos hinos da nossa linda harpa cristã. Que Deus possa abençoar grandemente os nossos irmãos. E eu quero fazer uma oração, eu quero fazer a leitura bíblica e logo após uma oração, e na sequência nós estaremos com o nosso grupo de louvor, que estará apresentando também um hino. E após este hino estaremos retornando com os nossos avisos e também com o ensinamento da palavra no culto de hoje. No Salmo de número 105, que tem como subtítulo As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Ele diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos e os seus feitos. Cantai-lhes salmos, narrai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Lembram-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Amém. Vamos orar então, meus amados, e logo após nós estaremos também assistindo, na verdade, mais uma apresentação do nosso grupo de louvor, e na sequência estaremos retornando com os avisos e também o ensino da palavra de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos por esta palavra que foi lida. Esta palavra que fala de bênçãos, fala também das promessas de Deus para o povo de Israel e para mais de 1000 gerações. Ou seja, fomos alcançados por esta promessa do nosso Pai Celestial. Ó Deus, agora eu te apresento todos os pedidos de oração que têm chego até nós. Todas as pessoas que estão neste momento, Senhor, clamando a Ti por algo que estão necessitando. Ó Deus, vem agora entrar com providência nessas causas, pois nós cremos no poder da Tua palavra e na eficácia, Senhor, do que ela tem nos prometido e tem nos dito. Ó Senhor, agora toma primazia nessas vidas, Senhor, fazendo com que eles possam compreender e entender que Teu é o milagre sobre a vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos assistir então a este belo louvor com o nosso grupo de louvor da nossa igreja e logo na sequência estarei retornando, trazendo toda a nossa agenda para esta semana, todos os avisos, como também dando sequência ao nosso culto de ensino.
Muito bem, nós acabamos de assistir a essa apresentação do nosso grupo de louvor, que está participando dos nossos programas online, né? Ou seja, esses lives que estamos fazendo aí. Mas eu quero também dizer para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, além do canal no YouTube, além aqui no Facebook, nós também estamos no Instagram. Você pode também nos assistir pelo Instagram. Se você tem o Instagram, você também pode nos acessar. Esse endereço que está aparecendo agora na sua tela, você pode acessar e também estar seguindo a nossa igreja, ser um dos seguidores da nossa igreja e estar participando dos nossos cultos online enquanto persistir essa situação em que a nossa nação está atravessando. Nós temos na nossa igreja sede cultos todos os domingos pela manhã. Nós temos a escola bíblica dominical de 8h30 da manhã até às 10 horas. Temos o culto evangelístico das 19 às 21. Nas segundas-feiras, nós temos, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Às quintas-feiras pela manhã, nós temos as irmãs do Círculo de Oração, a partir das 8h30 da manhã, estão reunidas para orar, buscar a Deus ali e também testificar das maravilhas do Senhor. E à noite, nas quintas-feiras, nós temos o culto da vitória. E aos sábados, sempre há uma programação especial em uma das nossas igrejas. Nós temos várias igrejas espalhadas pela cidade de Boa Vista. Você pode procurar uma dessas, Assembleia de Deus, Ministério de Boa Vista. Temos ali, por exemplo, no bairro Bela Vista, temos no bairro Alvorada, temos no bairro Silvio Leite, temos também no Monte das Oliveiras, estamos também agora com uma nova congregação que daqui uns dias depois já era para estar inaugurada, mas em virtude dessa situação de não podermos estar abrindo trabalhos e abrindo os templos, né? Então vamos abrir uma ali próximo, ainda
bairro Jardim Equatorial, mas já é bem na divisa ali com Cruviana. Temos também ali uma congregação, temos a nossa sede no bairro Tancredo Neves. Enfim, faça-nos uma visita, vai ser um prazer imenso poder tê-lo conosco em nossa igreja sede, participando de um de nossos cultos. Eis aí o nosso endereço da igreja aparecendo na sua tela, Avenida Nossa Senhora de Nazaré, subesquina com Mário Homem de Melo, bairro Tancredo Neves 1. E, como eu já disse, os nossos cultos e os horários você já deva ter anotado. Participe conosco em um dos nossos grandes cultos. Vai ser uma bênção poder tê-los ali participando e recebendo as bênçãos de Deus juntamente com toda a igreja. Estamos ansiosos, estamos com saudade de poder estar reunidos ali e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos a Santa Ceia do Senhor, foi uma bênção a nossa Santa Ceia, porque fizemos de uma forma totalmente diferente, obedecendo ao que rege o decreto presidencial 10.282, do dia 20 de março de 2020, e também obedecendo às normas da Organização Mundial de Saúde, OMS. Então foi uma bênção, vários irmãos participaram da nossa Santa Ceia e muitos se alegraram quando entraram ali no templo, choraram e sentiram realmente a presença de Deus, outros com muitas saudades, enfim, que Deus possa fazer com que essa fase que estamos atravessando seja o mais curta possível, que acabe o mais breve possível essa situação, para que possamos estar nos reunindo novamente em nossa casa de oração. Não deixe de acessar pelos endereços do YouTube, pelo Facebook e agora pelo Instagram também com o nosso culto online. Na próxima quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir, estaremos de volta aqui às 19h30, nesses 3 endereços, levando a palavra de Deus. Amém? E como eu disse, nós estamos hoje, na segunda-feira, num culto de ensino da palavra. E nós estamos falando, este ano, sobre evangelismo. E estamos embasados no texto que está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, que diz o seguinte: E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Esse é o tema ou o texto base que nós estamos usando para falarmos sobre evangelismo, para falarmos sobre a palavra de Deus. E o nosso tema principal esse ano é ide, ir, avançar. A igreja tem um papel crucial, a igreja tem um papel primordial sobre a face da terra. Nós estamos vivendo nesses dias de crise, nesses dias terríveis. E nós sabemos que o evangelho, ele não pode parar. O evangelho tem que avançar, principalmente nesta hora. Muitas das pessoas estão assustadas, preocupadas com o que vai acontecer. Muitos estão sem rumo. Muitos estão sem saber o que fazer diante de uma situação tão difícil. Eu conversava com um pastor amigo meu alguns dias atrás, por telefone, e nós falávamos a respeito desta situação. Que a nossa geração de pastores, esta geração de pastores que aí está vivendo algo inédito, algo novo. Estamos vivendo o que na teoria sempre pregávamos e agora estamos tendo que colocar em prática. E essa é uma realidade. Temos que praticar aquilo que pregávamos outrora. E isso, meus amados, é muito importante. E o que é que nós mais pregávamos? Sobre o Evangelho salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nada mais justo do que levar a igreja nos dias atuais, nesses momentos contemporâneos, levar a igreja a avançar na obra de evangelismo. Enquanto muitos estão usando as redes sociais para falar de política, para querer se aproveitar de situações delicadas, enquanto muitas das nações estão correndo de um lado para o outro, pensando numa alternativa, pensando no meio de como sanar essa crise mundial. Nós, igreja, devemos nos utilizar também desta ferramenta
tão poderosa, que é as redes sociais, para levarmos e transmitirmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta ordem dada por Jesus, no Evangelho de São Mateus, para que nós, igreja, essa ordem foi dada aos discípulos, mas serve para nós, igrejas dos dias de hoje. Nós, igrejas, devemos levar sim a palavra, abrir a nossa boca com toda a nossa força e anunciar este Evangelho, anunciar este Jesus que tem poder para transformar, que tem poder para libertar, que tem poder para curar e tem poder para salvar. Essa é a maior dos mandamentos dos dias atuais para a igreja contemporânea. É a hora de avançarmos. É a hora de falarmos do amor de Deus. Não perdemos tempo falando de política, falando de A ou B, se está certo ou está errado. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Um grande amigo meu, pastor, também deputado federal, Sóstenes Cavalcante, domingo me mandou uma mensagem muito importante e bonito que ele disse. A igreja não pode ser parada. A igreja avança. E é verdade, nada pode parar a igreja. Nada pode parar o avanço da noiva de Cristo. Sabemos que os dias são os dias finais dela na face da terra. Então, mais do que nunca, devemos levar a sua palavra. E nós, no culto de hoje, queremos trazer como tema do nosso ensino sobre evangelismo. Queremos trazer como tema o seguinte: o evangelismo e a grande comissão. Ao encontrar uma palavra para definir de forma coerente a grande comissão, não tem sido tarefa fácil. O emprego do termo grande não aparece no texto. Pode não ser um fato curioso, mas na realidade, porque ela é chamada de grande comissão. E quem é a grande comissão? A grande comissão é a igreja do Senhor. Nós fomos comissionados, nós fomos chamados para fazer uma grande obra. E como diz o texto, a grande comissão é a incumbência dada por Jesus à igreja para o evangelismo, a evangelização, a integração e o discipulado cristão. É importante compreendermos, é importante entendermos que a grande comissão, meus amados, que é a igreja, nós temos este papel, temos este trabalho para levar esse evangelho, levar esta palavra afinco, dizer que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está às portas, dizer que Ele está voltando. As pessoas não acreditavam até pouco tempo atrás. As pessoas não tinham essa crença no seu coração, não estava claro. Zombavam de Jesus, isso é fato. Zombavam da igreja, diziam que a igreja e que os que compõem a casa do Senhor eram loucos e insanos em estar pregando este evangelho, falando que essa história que a igreja seria arrebatada e que Jesus voltaria para levar o seu povo era uma utopia, dizendo que os crentes eram insanos, porque desde os seus antepassados, bisavós, avós, pais, que já vinham falando sobre isso e nada acontecia. Mas nós sabemos, e a palavra de Deus nos ensina, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Ou seja, o tempo é de Deus, a hora é de Deus. Para nós parece ser muito tempo, para nós humanos parece ser um tempo inacabável, mas para Deus não é. E o tempo está chegando, a hora está chegando, o momento é vindo, o momento em que Deus está preparando a sua igreja aqui na face da terra para receber o seu noivo, é chegado. É vindo o momento em que a igreja
há de se encontrar com Cristo nas nuvens. E a igreja, nesses dias finais, ela tem que exercer o seu papel como a grande comissão. Ela tem que sair evangelizar. Eu não posso sair de casa porque estamos vivendo uma quarentena. Eu não posso sair do meu lar para evangelizar. Mas quando você podia, você não fazia. Mas agora você pode usar os meios e as redes sociais para falar do amor de Jesus, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. É o momento de anunciarmos, porque a palavra nos diz que os sinais já estão acontecendo. Os sinais da volta de Cristo já estão acontecendo. Ou seja, hoje a Bíblia está se cumprindo na íntegra. E a grande comissão, que é a igreja, deve erguer e abrir a sua boca, erguer a sua voz e abrir a boca e falar deste amor salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja a importância da grande comissão. Na realidade, a grande comissão pode ser nitidamente notada na vida da igreja primitiva. Como é glorioso poder ver que o culto a Deus, a adoração e a comunhão da igreja eram mantidos pelo calor da oração e doutrina. Ou seja, tudo que a igreja primitiva praticava no templo e nas casas gravitava em torno de 3 aspectos: a glória do Senhor, a edificação dos discípulos e a salvação dos perdidos. A grande comissão é a última instrução de Jesus deixada para os seus discípulos após a sua ressurreição. Quando nós vemos lá no texto de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, quando o Senhor Jesus delega aos seus discípulos a ordem de ir e pregar o Evangelho. E como nós lemos e como temos como tema o ide de Jesus aos seus discípulos no Evangelho de São Marcos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então esta é a última, ou seja, o último dos mandamentos de Jesus para a igreja, para a grande comissão. E a grande comissão e a incumbência que ela recebeu de Jesus, né, para a evangelização do mundo, deve ser vivida e obedecida suas reivindicações. E quais são as suas reivindicações? São pelo menos 4. A primeira, evangelismo rigoroso. A segunda, evangelização consistente. A terceira, integração permanente. E a quarta, discipulado primoroso. Veja que esse quarto ponto, esse quarto texto, ele fala claramente sobre o discipulado. Nós somos especialistas em ganhar almas, mas a Igreja Assembleia de Deus perde muito e peca muito no discipulado. Agora que está se abrindo para esse verdadeiro discipulado, quando vão até a casa ou as casas das pessoas necessitadas. O discipulado não é só discipular o crente, não. É diferente. O discipulado é quando uma vida aceita a Jesus e a igreja levanta alguém para cuidar daquela vida por um determinado período. E nesse período, essa pessoa estará sendo assistida pela igreja. Nós sabemos que numa igreja que tem milhares de membros, é difícil de um pastor, ou um só pastor, cuidar e dar atenção a todos. O pastor ele tem várias ocupações dentro do trabalho ministerial. Ele tem a função de pastorear, ele tem a função de visitar, ele tem a função de cuidar, ele tem a função de levar a palavra, ele tem a função de administrar a casa do Senhor, enfim, ele tem várias funções. É claro que ele não pode deixar de estar visitando, que ele não pode deixar de estar acompanhando as suas ovelhas, mas ele também tem que ter pessoas capacitadas, gabaritadas para tal. E isso, meus amados, se faz necessário ter pessoas preparadas para o discipulado. A obrigação da igreja. Nós temos na nossa igreja
4 pilares importantes como tema. Na nossa igreja, no nosso ministério, nós temos. O primeiro deles é ganhar. O segundo deles é treinar, consolidar. O terceiro é treinar e o quarto é enviar. Ou seja, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então, quando nós ganhamos uma vida para o Senhor Jesus, é papel da nossa igreja, do nosso ministério, levantar um irmão ou uma irmã que possa discipular aquela pessoa, fazer o discipulado, que nós chamamos de consolidação, levando a palavra, ensinando a palavra, dando a ela, ensinando a ela os primeiros passos, dando a ela os primeiros leites, né? Ensinando, mostrando, acompanhando, orando junto, cuidando daquela vida, fazendo com que aquela vida possa estar alicerçada no Evangelho. Após este passo, aquela pessoa, quando decide-se então descer as águas batismais, se tornar um membro da igreja, ele passa para uma terceira etapa, que é o treinamento, que é diferente do discipulado que muitos querem ensinar por aí. Discipulado ou discipulando a igreja. Não, não é esse o papel. Nós temos que discipular os novos convertidos. Primeiro nós levamos a palavra, a semente, o evangelho, que é como eu coloquei aqui no primeiro ponto, que diz o seguinte: evangelismo rigoroso, né? O evangelismo rigoroso. Nós levamos o evangelho, levamos a palavra, traçamos metas, meios, e como vamos ganhar as vidas, as almas para o Senhor Jesus? Ganhando, nós passamos a consolidá-los, ou seja, a discipulá-los. Estamos agora ensinando a palavra. Depois que ele desce as águas batismais e se torna um membro, agora nós passamos a treiná-lo. Qual é o treinamento, pastor? Como que é esse treinamento? É o que nós chamamos aqui, neste ponto, no segundo ponto, de evangelização consistente. Ou seja, a integração permanente daquela pessoa. Agora ele passa a ser ensinado. Ele passa a frequentar as escolas, os seminários, ele passa a aprender mais da palavra de Deus, ele passa a compreender mais das coisas do Senhor, da mesma forma com que ele foi tratado, da mesma forma com que ele foi recebido, agora nós passamos então a ensiná-lo. Ou seja, ele está fazendo a integração, ele está sendo integrado como um verdadeiro evangelizador. Ele agora passa a fazer parte desta grande comissão. E aí vem o quarto passo. Nós o enviamos. Aí sim, ele passa a ser aquele porta-voz da palavra do Senhor. Tudo aquilo que fizeram com ele, ele também fará com outra pessoa. Então veja a importância dessa questão do discipulado primoroso. Ou seja, ensinamos, cuidamos, tratamos e depois o enviamos. Isso é importante. Aprendemos no que é esse discipulado primoroso. É assim que a igreja cresce. É assim que a igreja primitiva cresceu. É assim que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus começou o seu ministério chamando 12 homens diferentes. 12 homens com caráter diferentes. 12 homens com pensamentos diferentes. 12 homens com ideias diferentes e posições sociais diferentes. Veja essa importância de termos um discipulado primoroso. A igreja atual, ela tem que entender e compreender que não adianta só ganhar, não adianta só lançar a semente. Nós temos que lançar a semente em solo fértil, cuidar, regar, para depois nós colhermos os frutos daquela semente que foi plantada. Então, não adianta eu só lançar ao vento palavras, ou pregações, ou mensagens impactantes, quando na verdade eu tenho que ter isso e muito mais além do que isso. Então o evangelismo, meus amados, ele não é feito de qualquer forma, de qualquer jeito.
Como muitas pessoas acham e pensam, porque hoje no nosso culto foi uma bênção. 2 almas aceitaram Jesus, 10 almas aceitaram Jesus, 20 almas, 100 almas, 1000. Mas quantos permaneceram firmes? Quantos foram cuidados? No ano de 2017, Deus me deu o privilégio, no mês de novembro de 2017, Deus realizou um sonho muito grande na minha vida, que foi conhecer uma das maiores ou a maior igreja mundial, que é a igreja na Coreia do Sul. E lá eu fiquei na Coreia do Sul, mais precisamente em Seul e também em outras cidades circunvizinhas a Seul. Eu fiquei aproximadamente 10 dias na Coreia do Sul. E nós ficamos aprendendo a trabalhar com essa questão. Eu fui participar de um seminário para líderes. E ali haviam pastores de diversas partes do Brasil. Éramos em 30 pastores. E ali nós estávamos aprendendo como a igreja ali na Coreia cresceu. E nós, então, entendemos o trabalho e o projeto que foram dados. É lançada a semente, é lançado o trabalho de evangelização, as comissões saem em campo levando a palavra, trazem para a igreja, cuidam daquelas vidas, né? Ou seja, consolidam, discipulam aquelas pessoas que aceitam a Jesus, treinam aquelas pessoas, e depois enviam aqueles para fazer o trabalho da forma com que eles foram trabalhados. E o que eu achei muito interessante, muito bonito ali, foi que a igreja, ela cresceu debaixo da consolidação, debaixo do discipulado. A igreja cria estrutura, a igreja criou raiz. Hoje, no dia de domingo, pelo menos 10 cultos. 10 cultos. E dentro dessa igreja, uma capacidade, segundo as informações, para 10.000 pessoas. Ou seja, são 10.000 pessoas que vêm para a igreja, né, em um culto. No domingo, são 10 cultos. Então, há um número aí de aproximadamente 100.000 pessoas por domingo sendo atendidas, cultuando a Deus. Sem contar que todos os dias elas têm o culto, sem contar que todos os dias elas têm o culto às 5 horas da manhã. De segunda a segunda, 365 dias por ano. Ou seja, todos os dias tem o culto da madrugada, das 5 até as 6 horas da manhã, no máximo até as 6:30, podendo as pessoas estender esse horário. Por que isso, pastor? Porque a igreja cresceu debaixo de muita oração e debaixo de consolidação, de um discipulado forte, de um discipulado permanente. Então, e você pensa, meu irmão, que nas segundas-feiras, que nos dias da semana, como por exemplo na segunda-feira, às 5 horas da manhã, a igreja está vazia? Não. A igreja é lotada. Todos os lugares ocupados. Na terça-feira, da mesma forma. Na quarta, na quinta. E na quarta-feira, eles têm o culto pela madrugada e têm o culto à noite. Na quinta-feira, da mesma forma. Na sexta-feira, do mesmo jeito. No sábado também. No domingo, aí são 10 cultos durante todo o dia. Então veja a importância de uma igreja crescer debaixo de uma consolidação. Uma consolidação forte, um trabalho de discipulado aprimorado, faz com que a igreja cresça. E o evangelho, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser pregado, mas ele também tem que ter as suas bases para que faça com que aquelas pessoas que estão aceitando a Jesus possam permanecer na igreja. Então esta visão é uma visão vinda de Deus. E a igreja primitiva, ela começou assim. A igreja primitiva, ela cresceu dessa forma. Como eu estava dizendo anteriormente, Jesus separou 12 homens de caráter diferente, de pensamentos diferentes, de famílias diferentes, alguns irmãos, mas a maioria de famílias diferentes.
pensamentos completamente diferentes, questões sociais também diferentes. Então, e Deus e Cristo ali, então, trabalhou na vida daqueles 12 homens, os chamando, os ensinando, mostrando para eles, e depois o Senhor Jesus deixa o ultimato. Podemos dizer que o último mandamento para eles. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelho foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. De repente, Jesus salva um dos maiores perseguidores da igreja, que era Saulo, que depois tornou-se Paulo, e de maior perseguidor, passou a ser um dos mais perseguidos. Mas foi o homem que mais abriu igrejas na Ásia. O que mais escreveu as cartas neotestamentárias, que mais escreveu cartas neotestamentárias, foi um discípulo de Cristo aqui na terra. Deixou um marco glorioso. E através das igrejas aonde Paulo passou e abriu e fundou, e ali ele evangelizou, ali ele discipulou, ali ele ensinou e ali ele enviou. E o trabalho foi crescendo, foi rompendo fronteiras, 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 até que um dia eu fui alcançado, você foi alcançado. Mas por quê? Porque teve um trabalho de base lá atrás, que foi justamente o discipulado. Então é importante que a igreja entenda que ela faz parte, ou seja, ela é a grande comissão, e além dela ser a grande comissão, ela também é a igreja que vai levar o evangelho e vai cuidar das vidas, para que ela possa gerar mais vidas. É assim que a igreja vai crescendo. Amém? Vamos para o próximo tópico. Mediante o exposto, a grande comissão envolve um quádruplo mandato. Eis o grande desafio da igreja. Qual é? Cumpri-lo. É fácil na teoria. É fácil falarmos. É fácil projetarmos. Mas hoje é difícil que ela se cumpra. Por quê? O que nós estamos vivendo nos dias atuais? Nós estamos vivendo nos dias atuais situações das quais é impensável, coisas impensáveis. Exemplo, eu já sou crente, eu já aceitei a Jesus e não cabe a mim estar evangelizando. Isso é papel do pastor, isso é papel do evangelista, isso é papel do presbítero, isso é papel do diácono, isso é papel para aqueles que querem trabalhar na igreja. Errado. É o seu papel também. Nós temos que cumprir com o ID do Senhor. Nós temos que cumprir com a palavra de Deus. Ele nos deu uma ordem e nós temos que cumpri-la. Nós temos que fazer com que essa ordem aconteça de fato na minha vida. Eu tenho que obedecer. Ora, eu não posso descansar. Eu não posso ficar aquém de tudo isso. Olha a oportunidade que nós estamos tendo hoje de pregar o evangelho. Quantas pessoas estão necessitadas hoje de ouvir a palavra de Deus? Compreender e entender e mostrarmos que o que está acontecendo já era previsto. A Bíblia já falava há mais de 2000 anos atrás do que estaria acontecendo nos dias atuais. Então, nós temos hoje a ferramenta, que é a palavra de Deus na nossa mão, pronta para ser usada. E você é um canal de bênção. E você pode usar esta ferramenta. Vamos cumprir com o ID do Senhor. Vamos cumprir com a palavra de Deus. Né? O evangelismo bíblico tem uma relação com a grande comissão. Nem tudo o que se pratica no meio evangélico pode ser chamado de evangelismo. O verdadeiro evangelismo precisa estar em perfeita harmonia com os ditames da grande comissão. Ou seja, evangelismo sem a grande comissão pode até ser evangelismo, mas não o evangelismo bíblico cristão. Ou seja, a autenticidade do evangelismo bíblico, sua genuinidade, bem como sua singularidade suplementar,
devem-se à grande comissão. Por isso, é de suma importância que cada igreja local ajuste suas atividades no evangelismo bíblico, pois ele é procedente da grande comissão. O que ele quer, o que o autor está falando aqui e o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, vamos lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 28, e os versículos 19 e 20. Olha o que é o evangelismo bíblico. Diz assim, a grande comissão: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a chave aqui, a palavra-chave aqui está na seguinte parte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Tem muita gente hoje que está inventando coisas. Estão querendo inventar um novo evangelho. Estão querendo levar um evangelho muito fácil. Estão querendo, como eu ensinei na segunda-feira passada, querendo um número quantitativo. A igreja, ele quer que a igreja dele cresça na questão do quantitativo, mas não na questão do qualitativo, ou seja, qualidade. Palavra de Deus genuína, Bíblia. Então hoje tem muitos que querem fazer o evangelismo levando de qualquer jeito, pregando de qualquer jeito, distorcendo o evangelho genuíno, distorcendo a palavra genuína, distorcendo o que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Por isso que a ordem de Jesus, aqui no versículo 20, é para ensinar a guardar o que eu vos ensinei. Ou seja, olha aí a questão do discipulado. Olha aí a questão da consolidação acontecendo na vida dos discípulos, feita pelo próprio Jesus. E cabe a mim, cabe a você, como igreja, como a grande comissão, de fazermos o evangelismo cristão, bíblico cristão. Ou seja, o que é isso? O que está escrito na Bíblia. Tem muitos líderes hoje que têm medo de pregar o evangelho como ele é, porque ele tem medo de perder membros da sua igreja. Ele é mais fácil, é mais louvável ele adaptar o mundo na igreja para ter os seus templos abarrotados de gente, do que fazer com que o mundo se adapte à igreja. Ele quer fazer o contrário. Ele quer fazer o inverso. Ele quer trazer o mundo para dentro da igreja, quando na verdade é a igreja que tem que ganhar o mundo. Ora, nós estamos vendo nos dias atuais um evangelho tão frágil sendo anunciado, aonde as pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender quando se é pregado uma palavra mais verdadeira, uma palavra mais doutrinada. As pessoas chegam até a se assustar e dizendo: mas eu não sabia disso. Eu não sabia que precisava, eu não sabia que era assim. Eu não conhecia isso. Por quê? Porque o evangelho hoje, ele está sendo pregado de uma forma completamente inversa do que a Bíblia ensina. Poucas são as igrejas que pregam um evangelho verdadeiro, que pregam um evangelho genuíno. Hoje se inventa, hoje se cria costumes, se cria modas, se cria situações para prender as pessoas dentro da igreja. Mas chegará um tempo que não vai ter mais o que se criar. Chegará um tempo que não vai ter mais o que se inventar para segurar as pessoas dentro da igreja. E aí, acabou-se, esvaziou-se. Sendo que o evangelho, o evangelismo bíblico cristão, ele está recheado. Porque a Bíblia, ela não se esvazia.
A Bíblia não se acaba. A palavra de Deus, muito pelo contrário, ela se renova a cada dia. A cada dia a palavra de Deus se renova nas nossas vidas. Então, é importante que a grande comissão, a igreja de hoje, esteja preparada para levar o evangelho bíblico cristão para aqueles que verdadeiramente precisam se alicerçar na palavra de Deus. Amém? Vamos pregar a palavra do jeito que ela é, sem muita invenção, sem muita criação. O evangelho é tão simples, eu sempre prego na nossa igreja. O evangelho é tão simples, nós não temos que inventar nada. Nós temos é que pregar o evangelho como ele é. Me assusta ver hoje líderes pregando heresias, coisas que não convêm. E eu não vou aqui debater e tampouco vou aqui levar palavras contraditórias ao pensamento de muitos. São livres, mas terão um preço muito alto para pagar. Querer levar a igreja para o passado, desfazendo que a carta aos Gálatas foi escrita, querendo trazer o tempo da lei para o tempo da graça. É assustador isso. Cuidado, líder. Cuidado com o que você está ensinando. Isso não é evangelismo bíblico cristão. Isso é costumes e rituais que ferem o querer e a vontade do nosso Cristo, que veio a essa terra e deu a sua vida por amor de cada um de nós. De graça. Nós somos salvos pela graça e vivemos no tempo da graça. Amém? Para encerrar, meus amados e queridos irmãos, eu quero dizer o que não é a grande comissão. O que não é a grande comissão? Quem examina a grande comissão encontrará o padrão bíblico, cristológico e apostólico para a execução completa da suprema tarefa da igreja. Portanto, a grande comissão não é uma sugestão, a grande comissão não é uma alternativa, a grande comissão não é um parecer, não é uma licença e não é um pedido. Infelizmente, há quem pense que a doutrina bíblica da grande comissão não é para os dias de hoje. Na próxima segunda-feira nós estaremos dando sequência sobre este tema e vamos falar o que a igreja pode encontrar na grande comissão. Mas eu quero encerrar dizendo que a grande comissão não é o que muitos estão querendo fazer nos dias atuais. Fazer da igreja um clube social, fazer da igreja algo que não é verdadeiro. Vamos pregar o evangelho puro e verdadeiro, o evangelho simples. Vamos ganhar, vamos discipular, vamos consolidar, vamos ensinar e vamos enviar. Esse é o nosso papel. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, no nosso culto da vitória, às 19h30. Amém? Conto com você. Vamos orar para encerrar o culto de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento que passamos com os teus filhos aqui, anunciando a tua palavra, ensinando o teu evangelho. Que tu possas, Senhor, trabalhar nas vidas que aqui assistiram. Que tu possa estar conosco, Senhor, todos os dias, nos ensinando e nos mostrando qual o caminho que devemos seguir. Obrigado por todos aqueles que estiveram nos dando a sua audiência na noite de hoje, que ficaram ligados, Senhor, do começo ao fim. Muito obrigado, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Obrigado, caro telespectador, você que nos assistiu, participou do nosso culto online, que mandou os pedidos de oração. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar sempre presente nas vossas vidas. E até a próxima quinta-feira, às 19h30, neste mesmo canal. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce e a sublime comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Amém, amém e amém.